Fala rapaziada do canal Automotos, galera. Nesse vídeo eu vou trazer várias dicas para vocês aqui, ó, sobre essa vareta, galera. Aqui, ó, as varetas, né, e os braços oscilantes, né, são essas peças aqui, ó, essas duas peças. E todas as motos, galera, varietada tem essas peças aqui, que no caso são os braços oscilantes, né. Esse daqui foi o da CG Today tanque quadrado que eu troquei, né. E essas duas varetas foi da 99, mas é a mesma da CG. E o que acontece, né? Quando elas estão ruins, elas apresentam, galera, vários defeitos, né, no motor varietado. Lembrando que essa dica é somente para moto varietado, né? A partir de moto que tem corrente de comando não serve. Então, eu peço a vocês que acompanhem esse vídeo aí e até o final, para vocês entenderem que eu vou estar falando para vocês um pouco, né? Passar essas dicas para vocês que tá com a sua moto com essas peças aqui, ó, as varetas, né, e os braços oscilantes aí. Todas as dicas que eu vou falar aqui é quando essas peças aqui, ó, estão ruins e faz com que o seu motor fica fraco, né, ali sem pressão, falhando aí. Então acompanhe o vídeo aí que pode estar te ajudando aí. Já peço a vocês que deixem o like no vídeo, também se inscreva no nosso canal. Todos os dias temos vídeo aí, então ativa aí também o sino da notificação aí. Então, galera, essas daqui são as varetas, né? Dá pra vocês observar que elas estão bem gastas, né? Aqui, ó, estão bem gastadas aqui. Aí, ó, até essas outras peças aqui estão bem gastas aí. Então, eu vou estar falando para vocês um pouco dessas peças aqui, entendeu? Tem mais outras peças aí, depois eu vou trazer outro vídeo para vocês falando de outras peças aí, mas hoje vai ser só dessas daqui. Então já acompanha o vídeo, já deixa o like aí para vocês não ficar com a sua moto com barulho no motor. Então aí, rapaziada, quando aqui as varetas, né, ou então os braços oscilantes, que são essas duas peças aqui, ó, estão desgastados ou danificados, o motor pode estar apresentando aí, galera, vários sintomas aí, entendeu? Que vocês vai estar acompanhando aí. Eu separei vários pontos aqui, são 5 pontos aí, falando sobre essas peças quando está ruim, né? Traga vários problemas no motor. Primeiramente, o que ela traz mais, galera, no motor é o barulho, porque ela desgasta aqui, ó. Essa peça aqui trabalha em cima ali do comando, né? Então ela desgasta bastante devido a ficar assim, ó, entendeu? Devido a ela estar movimentando assim, ó, para cima e para baixo aí. Então ela acaba desgastando bastante aqui. E aqui onde vai a vareta, ó, ela desgasta mais, entendeu? Então acompanha aí. Então vamos para esse vídeo aí. Então aqui, galera, a primeira dica aí, galera, ó, ruídos ou batidas, né? Então fica atento aí. Se os balancinhos ou varetas estiverem com folga ou desgastados, é comum ouvir um barulho metálico, tic-tac, né, vindo do motor, especialmente em marcha lenta. Isso acontece bastante, galera, quando a moto tá em marcha lenta, né, que você deixa ali ela contando, ela dá de você escutar bastante os barulhos, né, na marcha lenta. Quando você acelera, ela diminui mais ali os barulhos do motor. De marcha lenta, né, quando acelera. Isso ocorre porque a folga excessiva entre as peças, o que causa impacto durante o movimento aí. Então quando aqui aqui, ó, a vareta, né, aqui, ó, as varetas, essas daqui são os braços oscilantes. Então aqui as varetas aqui, ó, quando eles estão desgastados, né, quando eles estão desgastados aqui, ó, que ela vai dessa forma, quer ver? Dessa forma, principalmente, galera, aqui também aqui tem uma folga bastante, ó, nessa parte aqui elas ficam meio folgada, aí fica também fazendo tipo esse barulho aqui, ó, tá vendo? Quando é na vareta aqui, ó, ela fica também desse jeito aqui, ó, tá vendo? Então vocês têm que verificar para ver se não está com esse barulho
e tendo aí também um tic-tac no seu motor varietado aí. Outra dica também, galera, muito importante também, é o desgaste, né, prematuro das válvulas se os balancinhos ou varetas estiverem danificados aí. Então também, se essas peças aqui eu tiver danificadas, entendeu? Agora, galera, tô falando para vocês, e se eles estiverem danificados aí, né, eles podem não explicar a pressão, né, em abertura ou fechamento, né, identificados. Isso pode causar desgaste nas válvulas e, em casos graves, comprometendo o funcionamento, né, do motor. Galera, eu tenho ali, galera, tem umas válvulas ali novas, mas então se elas, né, tiver também com folgas, junto com aqui, ó, as varetas, né, para quem não sabe, essa vareta aqui, ó, ela trabalha, galera, junto com os balancinhos, né, os balancinhos, junto também com as válvulas. No caso aqui, ó, sem essa vareta aqui, as válvulas, né, não tem como descer e subir. Para quem não sabe, as válvulas elas sobem e descem, fazendo ali o movimento, né, das varetas, porque é aqui, ó, os balancinhos, né, que faz o movimento das varetas e das válvulas, né, quando o comando está em rotação, beleza? Aliás, também, galera, na sincronização das válvulas ou das varetas aqui também, ajuda também o motor da sua moto varietado, né, ter um barulho muito excessivo, né, tipo esse daqui, ó, tá vendo? De pancadas aí. Então aqui, ó, varetas ou balancinho desgastado pode comprometer o sincronismo do sistema, né, de válvulas, levando à perda né, de potência, funcionamento irregular do motor, consumo excessivo de combustível e emissões elevadas de gases, entendeu? Então também quando também essa peça aqui, galera, está todas desgastada, ali as válvulas, tem a válvula de admissão, né, e a válvula de escape. Então a válvula de admissão também, se ela estiver desgastada, ela pode também trazer um consumo, né, de combustível aí na sua moto, porque quando ela, galera, cria folga, ela fica ali tipo saindo ar, entendeu? Então por isso que vocês têm que trocar ela. Também quando vocês trocar elas, é bom você fazer, galera, o assentamento, né, delas, porque se você não fazer o assentamento das válvulas, ela vai ficar com ali com deixando vazar ar, e assim vai fazer com que a sua moto gasta mais combustível. Tem hora que ela não vai querer pegar, porque ela não está assentada, não está esmerilhada, né, no local correto. Para vocês entenderem, eu vou buscar as válvulas que eu tenho aqui, só para vocês entenderem um pouco do vídeo aí. Espera aí que eu vou pegar aqui umas válvulas aqui e volto com vocês aí. Essas válvulas aqui, galera, só para vocês entenderem um pouco aqui, ó. Essas válvulas aqui são novas, né? Essas é a de admissão, para vocês verem, são novas aí, ó. E essa daqui é a de escape, entendeu? Ela assim, ela fica nessa posição. A de escape é a primeira e a admissão fica do lado do carburador. Então o que é que acontece? Essas válvulas aqui, galera, eu comprei novas, foi R$15 cada uma delas. Custou R$30, né, as duas, sendo uma 15 e a outra 15 também. Então eu comprei elas, né, só que o que eu fiz? Para colocar na CG Today, eu não fiz o assentamento delas, né, e aí no canal tem até o vídeo que eu falo para vocês aí. Eu não fiz o assentamento delas, né, porque eu não tinha, galera, ali a furadeira, né, tem que ter a furadeira. Também tem que ter a pasta de fazer o esmerilhamento, né? Eu não tinha. Aí eu montei, eu fui comprando ela e já fui montando. Aí como assim, ela pegou, não ficou aqui, ó, assentado na parede ali do
cabeçote, né? Um cabeçote não, da peça ali, como é que fala? Esqueci o nome aqui. Mas ela assenta ali junto no cabeçote mesmo, né? Ela assenta e fica assim. Só que aqui na parede dela eu não fiz o esmerilamento, né? Aí quando foi no outro dia, o que eu fiz? Eu peguei uma gasolina, né? Pra quem sabe, né? E entende isso aqui, sabe o que eu tô falando. Eu peguei a gasolina, coloquei na entrada do carburador, que é dessa válvula de admissão. Coloquei na entrada do carburador para ver se ia vazar. Aí vazou bem aqui, ó. Nessas partes aqui vazou porque não estava assentado, né? Não estava ali corretamente ali o assentamento delas. E eu não tinha também esmerilado elas aí. Aí eu peguei e fiz o teste também na do escape, do mesmo jeito. Coloquei gasolina na entrada ali do escapamento ali. Ela vazou do mesmo jeito aqui, ó. Nas bordas aqui. Então, quando aqui vocês colocam elas sem fazer ali o assentamento delas e faz o teste da gasolina e vazar aqui, vocês não podem montar elas porque primeiro a moto não vai pegar e outra que se ela pegar, ela não vai dar uma marcha lenta. Uma marcha lenta que eu quero dizer é no seu carburador, ela não vai ficar ali bem regulada, entendeu? Quando vocês colocam aqui, ó, para vocês verem, ela chegou a queimar aqui, ó. Elas são novas, né? Olha, ó, novinha, sem uso e queimou devido a ela estava ali meio que forçando e o motor estava esquentando bastante. Então eu peguei e tirei elas, né? Como a outra já estava bem assentada, já estava no lugar correto, já esmerilhada certinho, eu coloquei as que tava, fiz o teste da gasolina do lado do carburador, coloquei ele na entrada do carburador, a gasolina não vazou. Fiz o teste na do escape, também não vazou, porque já estava bem esmerilhada, né, da forma correta. Aí eu deixei elas e tá funcionando até hoje. Só que eu queria trocar elas, galera, porque eu ia colocar aquelas peças, galera, tudo novas. Só que aí não deu certo, que eu não tinha fazido aqui o esmerilamento delas. Mas essas daqui são novas. Depois, se eu comprar um furadeira algum dia, que eu posso pegar e trocar elas, porque para esmerilhar essas válvulas aqui, ó, é bem fácil, né? Se você não tiver ali a pasta de esmerilhar, vocês podem colocar qualquer tipo um óleo aqui, ó, somente para lubrificar e deslizar corretamente. Aí vocês com a furadeira, você não vai colocar direto a furadeira aqui, que vai estragar essa base aqui. Vocês vão colocar um pito, né, de moto, daqueles de moto que não tem câmara de ar, né? Vocês vão pegar, comprar e vai colocar ele aqui, ó, e a outra ponta vocês vai colocar na furadeira, que aí tudo que vocês colocar aqui ela vai rodar e vai fazer o assentamento delas aqui. Tudo que você fazer nessa você faz na de escape, entendeu? Para vocês verem, elas são novas, só que eu não fiz o assentamento delas e ela vazou aqui no pé. Então eu tirei elas, coloquei a outra e a moto tá funcionando até hoje, entendeu? Só que eu queria colocar elas para ficar novas. Essa é a de escape, né? E essa é a da admissão. Mas depois eu vou colocar elas e vai ficar show de bolas aí, beleza? Então essas peças aqui, ó, elas trabalham juntos, né? A vareta, os braços oscilantes e as válvulas. Sem umas peças dessas aqui, qualquer uma dessas aqui, se não tiver faltando, se tiver faltando, então quebrada, o motor não vai funcionar, entendeu? Então vocês têm que prestar muita atenção aí. Agora aqui, galera, eu vou falar para vocês mais um pouco aí sobre essas peças aqui. Então aqui, ó, já foi falado 3 dicas para vocês aí. Então aqui, ó, problemas na aceleração, né? Igual eu acabei de falar para vocês aí. Quando essas peças aqui tá com defeitos, a moto não tem uma boa aceleração, fica muito fraca, não tenha ali, não tem, né, no caso, uma boa marcha lenta, que isso daí é muito importante na sua moto, no seu motor varietado. Então é sobre a aceleração. Então se as válvulas, né, não, que são essas daqui, ó, a de admissão, a de escape, se as válvulas não estiver, né, operando corretamente, né, devido ali a problemas nas varetas ou nos braços oscilantes, né, o motor pode ter dificuldades em
responder ao acelerador, causando perda de desempenho e aceleração fraca, entendeu? Então, no caso, quando vocês aí, essas peças aqui tiver ruim, quando vocês aí acelerar o acelerador, você vai sentir a moto ali morrendo, fraca, não vai responder ele aí rapidamente, vai demorar até responder ali a aceleração, por conta, galera, dessas peças aqui, tanto faz os braços oscilantes, né, as varetas, as válvulas ruins, pode estar deixando, né, o seu motor, o seu carburador com má aceleração, entendeu? Então vocês vão fazer regulação ali no carburador, você vai regular direto o seu carburador e não vai funcionar, entendeu? Principalmente esses motores, né, varetados aí, como 99, essas Titanzinha 2000, todos os motores varetados, entendeu? Vocês têm que verificar para ver esse conjunto, né, esse kit, né, de peças aqui que são os braços oscilantes, a vareta e as válvulas. Então vocês aqui, ó, quando essas válvulas aqui estão ruins, não estão assentadas e estão ali já ruins, gastadas, com muitos desgastes, né, vai fazer com que a sua moto não tenha uma aceleração, igual eu falei para vocês aí. Quando elas aqui estão mal posicionadas, elas não vai dar a marcha lenta correta, né, que você quer que tenha no seu carburador, né? A aceleração ali normal vocês não vai ter por conta das válvulas que estão com problemas, né, desgastadas, ruins, né? Então pode ser esse problema que tá deixando aí, galera, a sua moto fraca, seu motor sem força, perdendo muita potência aí. Quando ela está ruim aqui, ó, ela tem muita perda de potência, entendeu? Então vocês aí verificam para ver que pode estar acontecendo com a sua moto também esse mesmo problema, né? E foi o da CG que eu troquei esse conjunto completo aqui, só não coloquei as válvulas porque eu não consegui fazer o esmerilhamento delas e elas estão aqui novas ainda, entendeu? Outra dica também, galera, muito boa aqui para vocês, ó, sobre, galera, essa vareta também aqui, ó, quando ela desgasta aqui, ó, você está vendo aqui, vou ver aqui, falar de um aqui, ó. Então, quando ela desgasta, dá de vocês observar que essa vareta aqui, galera, já fez essa quina aqui, ó, tá vendo? É porque eu não tenho a nova aqui, só para mostrar para vocês aí a diferença que tá. Aí, ó, tá vendo essa pontinha aqui? Ela fez a pontinha aqui, então já é sinal que já tá no ponto de fazer a troca dela, tá vendo? Ela fez essa pontinha aqui, você já pode trocar. E também quando ela fica meio aluminhenta assim, ó, que aqui ela é preta, aí ela chega a ficar branca, então aí você também já pode trocar. E outra aqui também, ó, é o braço oscilante, entendeu? Então aí, ó, o braço oscilante também você já pode trocar, tá vendo? A cavidade aí, ó, aqui você já pode trocar ele. Então aí quando o braço oscilante e a vareta está ruim, desgastadas, né, no caso aí, você, galera, não vai conseguir regular ali as válvulas, né, que são essas duas aqui, a de admissão e a de escape. Você, galera, não vai conseguir regular, porque eu falo isso porque eu já passei por esse problema, né, que é na hora que a moto tá batendo válvulas ali, aí quando vocês destapam ali a parte de cima que vocês vai fazer a regulagem delas, você não consegue, porque ali que eu não tenho aqui a peça, mas ali não tem ali a mesa de válvulas. Aí tem ali os dois regulador, que é da de escape, né? Tem os dois regulador aqui, ó. Tem os dois regulador. Tem o da de escape, que fica bem assim, uma pecinha de um parafuso aqui com a portinha em cima. Aí vocês vai regulando, vai medindo para ver, entendeu? Para ver se não vai ficar com folga. Só que para vocês regular essas válvulas, você tem que colocar a sua moto, né, no caso o seu motor, no tempo. Vocês não podem regular ela sem deixar
vamos supor que vocês vão regular sem colocar modo tempo. Aí vocês vai apertar elas, né? Quando vocês vão andar com a moto não vai pegar, porque vocês apertou demais achando que estava no ponto, né? E mesmo você vai estar apertando ela sem ela estar no ponto. Aí quando vocês for andar com a moto, você vai sentir a moto perdendo potência porque ela está com as válvulas presas. Então para vocês regular elas, primeiro você precisa colocar o seu motor no tempo. Aí vocês colocando no tempo certo, que é na letra T desses motor varietado, entendeu? Na letra T você já consegue fazer a regulagem dessas válvulas para não deixar o seu motor com barulho de válvulas. Mas primeiro vocês têm que trocar os braços oscilantes, né? E as varetas para você ter um bom resultado no seu motor varietado aí. Aí galera, para vocês verem, né? Já falei 4 dicas aí para vocês aí, que tá, né? Com o seu motor com barulho e quer fazer a troca das peças, mas não sabe se já está no ponto, né? De fazer a troca. Então aí são 5 dicas aí, vamos para a penúltima dicas aí, né? A quinta dica aí é danos no eixo, né, do comando. Então quando ele apresenta aí esse danos aí no eixo do comando, já é sinal que você tem que fazer a troca das peças, né, do kit do motor, entendeu? Então aqui o desgaste excessivo dessas peças pode eventualmente, né, afetar o eixo do comando de válvula, exigindo reparos mais externos e caros, entendeu? Então isso daí acontece bastante também, galera, porque quando, né, o motor ele chega no ponto, né, que tem que fazer ali a manutenção, entendeu, das peças ali de comando. Então aí, né, tem muita gente que acha que não está na hora de fazer a troca, entendeu? Vai deixando ali, vai rodando com a moto e essas peças vai desgastando, vai afetando ali o motor, vai rodando. Aí quando chega no tempo, né, que o motor para, que vai precisar fazer a manutenção, não consegue fazer porque o preço fica caro. Então, quando vocês veem que a sua moto apresentou um barulho estranho, vocês têm que, se você souber fazer, você compra a peça, faz, né? Igual eu mesmo faço aqui nas motos aqui. Só que se você não souber, você vai em uma oficina mais próxima, né, de vocês aí. Mas se você souber, ainda é melhor, porque aí, né, vocês não vai trocar a peça rápido, vai deixar quando for depois que ela tiver já com o motor todo desgastado, e você vai olhar, já passou do ponto, né, de trocar as peças aí. Então quando essas peças aqui elas estão desgastadas, o motor, galera, traz muito barulho mesmo. Tem barulho de válvula, barulho de pistão, entendeu? Pistão batendo saia, tem tanto barulho que tem no motor, galera, quando essas peças aqui tá desgastada. Aí vocês tem que ver, para vocês verem, dessas daqui, essas peças que foi da CG Day. Só que eu só coloquei os braços oscilantes e as varetas. As válvulas não consegui porque, como eu falei para vocês, eu não fiz o assentamento delas porque porque eu não tinha ali a furadeira e a pasta, né, de fazer o assentamento delas, entendeu? Então eu não coloquei elas, cheguei a colocar, mas a moto ficou muito fraca, falhou bastante, ficou com dificuldade de pegar e ainda queimou aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu vou queimar ela de tanto fogo que tava passando aqui. E também na boca da descarga ela tava saindo muito fogo, não era normal. Então eu tirei elas, né? Estão aqui novas ainda, intactas. E depois eu vou tentar colocar nela quando eu comprar uma furadeira e ali a pasta, né, de fazer o esmerilamento delas aí. Então fica aí essas, né, dicas aí para vocês aí que tá com barulho, né, no motor da sua moto, galera. Então vocês têm que verificar, né, para ver se não há nenhum defeito aí. E se você deixar seu motor com esse barulho, pode chegar até, né, quebrar e ter mais consequências
aí nos seus motores aí, varetados, entendeu? Então essas dicas aí é para motor varetado com vareta. Motor que tem corrente de comando não vai servir essas dicas aí, beleza? Então foi essas dicas para vocês, 5 dicas, né, sobre varetas e braços oscilantes desgastados, válvulas. Então se vocês acompanham o vídeo até aqui, já peço a vocês que deixem o like, se inscreva, né, aí no nosso canal. Vídeos nesse naipes aí todos os dias vocês encontram aqui no nosso canal, beleza? Então já peço a vocês que deixem o like, se inscreva aí no nosso canal.